Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Ontem foi 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mas nós tivemos, ao longo desta última semana, uma notícia que, de forma muito controversa, foi trazida pelas mídias como sendo um avanço para a população feminina: a liberação do aborto na Constituição Francesa. Como a doutrina espírita vê esse momento tão delicado? Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Mas antes, vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Agora, em março, a França se tornou o primeiro país do mundo a garantir o direito ao aborto na sua Constituição. Apesar do aborto ser legalizado no país desde 1975, agora algo mudou. Ele será incorporado à Constituição Francesa. Depois do episódio de 2022 que ocorreu na Suprema Corte dos Estados Unidos, onde foi anulado o direito ao aborto naquele país, permitindo que os estados americanos, somente individualmente, proibissem ou restringissem o aborto, muitos grupos ativistas pró-aborto pressionaram o governo francês para que o aborto fosse um direito fundamental, ou seja, que fosse garantido de forma definitiva na sua Constituição. Dessa forma, a lei determinará que a mulher tenha a sua liberdade garantida de recorrer ao aborto caso queira, sendo esta inscrita no artigo 34 da Constituição francesa. Enquanto a votação ocorria no parlamento, houve uma mobilização muito grande em Paris e pelo mundo todo. A Torre Eiffel foi iluminada e exibia uma mensagem clara para todos: meu corpo, minha escolha. Esse acontecimento ainda deve ganhar muitas repercussões e gerar muitas discussões mundo afora. Especialistas dizem que tanto poderá, a partir de agora, provocar movimentações em torno da proibição em alguns países, reforçando a necessidade dessa proibição, como em outros casos poderá também acelerar decisões semelhantes com as da França. Dentro do ambiente onde se estuda a doutrina espírita, que por explicar a lei da reencarnação
nos conscientiza sobre as consequências dos nossos mínimos atos, nós temos olhado com muita preocupação e tristeza esse momento. Nós sabemos também, pela doutrina, que na fecundação nós já temos um espírito reencarnante ligado naquele zigoto. E um planejamento reencarnatório adequado para a jornada daquele espírito, amparado pelos seus benfeitores espirituais. O país berço dos grandes avanços da sociedade moderna, onde as palavras de igualdade, fraternidade e liberdade se consolidaram a tal ponto de transformar a história da nossa humanidade, agora apresenta uma decisão que destrói os direitos do ser que é o mais indefeso da sua sociedade, que não pode ainda nem se pronunciar, o embrião. Ao proclamarem o direito da decisão da vida daquele embrião para a própria mulher, deixam de levar em conta a evolução do contínuo, ou seja, essa própria mulher que hoje se acha no direito de impedir que o seu bebê venha a nascer, um dia foi um zigoto, e que, por sinal, teve o seu nascimento respeitado. Senão, ela não estaria ali hoje. No livro A Vida contra o Aborto, a doutora Marlene Nobre reforça na sua conclusão o seguinte, abre aspas, a vida é uma concessão, um bem outorgado do qual não se pode dispor. O fato é que o ser humano nem de longe e nem de perto fabricou moléculas da vida. Nunca conseguiu nos tubos de ensaio, utilizando as condições prebióticas, a síntese de ribossomos ou de proteínas ou de nucleotídeos, enfim, de substâncias químicas básicas que entram na fórmula do ser vivo. Fecha aspas. O que a doutora Marlene nos mostra é que tudo só vem a reforçar a certeza da existência de uma inteligência superior na base de todo o planejamento da vida. E que não consegue ser entendida ainda por nós, dados os limitados recursos da inteligência humana hoje. Diante de um organismo vivo, a questão básica é essa. Quem teria o direito de eliminá-lo? O médico, a mãe, o pai, o Estado? Do ponto de vista ético, quem deveria então decidir se um ser vivo deve permanecer ou ser morto? Fernando de Magalhães, um ilustre jurista do nosso país, respondeu com convicção: o embrião é um sujeito de direito e, pelo Código Civil, todo sujeito de direito é uma pessoa, é um indivíduo, é alguém. E pelo Código Penal, matar alguém é crime. E nós podemos acrescentar, esse indivíduo, ainda em formação dentro da barriga da sua mãe, ainda nem pode se defender. Apenas sofre a interrupção da sua vida que estava ali, programada para acontecer. Onde está a igualdade e principalmente a fraternidade para com o embrião na decisão francesa? A Pontifícia Academia para a Vida, órgão do Vaticano que se encarrega das questões de bioética, se pronunciou essa semana com o seguinte comunicado, abre aspas, na era dos direitos humanos universais, não se pode existir um direito a suprimir uma vida humana, fecha aspas. Até quando a humanidade vai simplesmente ignorar ou interpretar de acordo com seus interesses próprios as constatações da ciência? Quantas mulheres decidem tirar a vida do embrião porque justificam a si mesmas que não estavam preparadas, ou que havia algum problema gestacional, ou não tinham naquele momento a situação ideal, ou que foi mesmo um descuido? Já existem, e há muito tempo, fortes e definitivos argumentos científicos contra o aborto. De que adianta movimentos mundiais a favor da ciência, quando falamos de vacinas, por exemplo, o que realmente é fundamental e importante, mas se ainda decidimos interpretar para nossa conveniência a respeito da origem da vida? Os conceitos de liberdade e igualdade que caracterizaram o revolucionário movimento francês deveriam ser para todos. A fraternidade se pauta no respeito pela dignidade da pessoa humana, a igualdade de todos os seres humanos, inclusive aquele que já é um ser humano com todos os seus direitos, o embrião. Como nós falamos no começo do nosso programa de hoje, o momento é de grande preocupação porque o tema vai ser comentado ainda mais por toda a parte, depois do que aconteceu na França.
todos serão chamados a opinar. E esse tema merece de todos nós a vigilância e a atenção necessárias para que a defesa da vida possa ser lembrada a cada instante. A providência divina jamais nos desampara. Foi no solo francês que grandes avanços do pensamento moderno surgiram, em busca de mais justiça, de mais igualdade para todos nós. Essa mesma pátria é a que foi escolhida para receber Allan Kardec, que nos trouxe a codificação da doutrina para todo o nosso planeta. Nós rogamos ao alto que possa nos auxiliar nesse momento, em que, mais uma vez, o amor e o conhecimento da verdade possam esclarecer a mente de todos nós, e que o egoísmo, o personalismo não possam prevalecer sobre a verdadeira fraternidade, que zela por todos nós de forma igual. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Vocês já observaram que quando nos propomos a rever o nosso comportamento, modificar um hábito infeliz que seja, esta decisão nos demanda um enorme esforço? E já pensaram que uma das facetas deste esforço
é romper com a maioria, elevar-se acima da média, ou seja, sair da mediocridade. Por exemplo, quando alguém programa se libertar de um vício qualquer, ou quando um jovem decide cursar uma universidade muito concorrida, nos dois exemplos, para cumprir o planejado, a pessoa sentirá necessidade de se desligar ou se afastar por um tempo do relacionamento com algumas ou todas as pessoas que fazem parte do seu círculo de amizades. E deverá estabelecer novas rotinas e modificar seus hábitos até a realização das provas, né? E afastar-se ou até mesmo romper com o grupo descompromissado. Traçar metas de estudos, entre outras providências importantes para o seu bom desempenho e, consequentemente, o seu sucesso. Bom, eu estou tentando refletir com vocês sobre o quanto, em muitas ocasiões de nossas vidas, temos que sair da mediocridade se quisermos sair do lugar comum e alcançar os nossos objetivos. O mesmo ocorre se os nossos objetivos forem de progresso espiritual, né? Se nós nos propomos a mudar para melhor com base na doutrina de amor do Cristo. Eu li certa vez no site do Momento Espírita uma historinha bem ilustrativa para exemplificar o que estamos falando. Ela conta o seguinte: certa vez, após um feriado prolongado, o professor universitário entrou na sala para dar a sua aula, mas os alunos estavam super agitados, ainda sob a influência, das novidades que tinham vivido nos dias de folga. Depois de tentar educadamente, por várias vezes, conseguir a atenção dos alunos para a matéria, o professor perdeu a paciência e disse: prestem atenção, porque eu vou falar isto uma única vez. Bom, e foi então que se fez um pesado silêncio na sala, e o professor continuou: desde que eu comecei a lecionar, e isso faz muitos anos, eu descobri que nós, professores, trabalhamos para apenas 5% dos alunos de uma turma. Em todo esse tempo, inclusive, observei que de cada 100 alunos, somente 5 fazem realmente alguma diferença no futuro. Apenas 5 se tornam profissionais brilhantes e contribuem de forma significativa para melhorar a qualidade de vida das outras pessoas. Os outros 95 servem apenas para fazer volume, são medíocres e passam pela vida sem deixar nada de útil. O mais intrigante é que esta estatística vale para todo mundo. Se vocês prestarem atenção, apenas 5 são aqueles que fazem a diferença. De 100 garçons, apenas 5 são excelentes. De 100 motoristas de táxi, apenas 5 são verdadeiros profissionais. E apenas de 100 conhecidos, apenas 5 são verdadeiros. E olhe lá, se for 5, ele ainda falou, são verdadeiros amigos, fraternos de absoluta confiança. E podemos generalizar ainda mais: de 100 pessoas, apenas 5 são verdadeiramente especiais.
é uma pena não termos como separar estes 5% do resto, pois se isso fosse possível, eu deixaria apenas os alunos especiais nesta sala e colocaria os demais para fora e teria o silêncio necessário para dar uma aula boa, né? E eu dormiria tranquilo, sabendo ter investido nos melhores. Mas, infelizmente, não há como saber quais de vocês são estes alunos. Só o tempo é capaz de mostrar isto. Portanto, terei de me conformar e tentar dar uma aula para os alunos especiais, apesar da zoeira que estará sendo feita pelo resto da turma. Claro que cada um de vocês sempre pode escolher a qual grupo pertencer. Obrigado pela atenção e vamos à aula de hoje. O silêncio se instalou na sala e o nível de atenção foi total. Afinal, nenhum dos alunos desejava fazer parte do resto, e sim do grupo seleto, daqueles que realmente fazem a diferença. Inspirada na lição do sábio professor, eu pergunto: o que é ser uma pessoa especial? E como eu havia mencionado inicialmente, ser especial é ter a consciência de fazer o melhor por nós e para os outros. É conseguir chegar onde devemos chegar. É fazer a diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas. E para tanto é necessário que tenhamos a coragem de romper com a mediocridade a cada dia de nossas vidas. Não nos preocupemos se às vezes somos apontados pela maioria como excêntricos ou como bobalhões. O importante é estarmos firmes e fazendo o nosso melhor. Gostaram? Então, até breve. Um grande abraço. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, é muito bom, como sempre, estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema A Instrução, o qual consta no livro Pensamento e Vida, capítulo 4, que o Espírito Emmanuel trouxe para nossa reflexão, dizendo: já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes de rumo certo,
deixando-os sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação. Toda a cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. As civilizações sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. A arte, na palavra ou na música, no buril ou no pincel, evolui e se aprimora por intermédio da repercussão a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo que se inspiram uns dos outros. A escola é o centro de indução espiritual onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. O livro representa vigoroso ímã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções das quais nascem os grandes movimentos da humanidade em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação, ou seja, o fluido do pensamento agindo em prol daqueles que necessitam de instrução, e apesar das imensas distâncias no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Sócrates, por exemplo, reflete-se nas páginas dos discípulos que lhe comungavam a intimidade, e ainda hoje consumimos os elevados pensamentos dos quais ele foi o portador. E o Espírito Emmanuel conclui as suas orientações dizendo: retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos, os quais lhe dilataram a obra, e temos no Evangelho um espelho cristalino no qual o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor, para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Amigas e amigos, Emmanuel confirma-nos que sem instrução não há elevação moral, intelectual, mental e espiritual. Exemplos e ideias temos muitos dos paladinos da luz. Basta que os busquemos, entronizemos em nossa mente e os coloquemos em prática no dia a dia da vida. A vinda do maior paladino de luz que já esteve entre nós, Jesus, não foi em vão. Basta que tenhamos olhos de ver para refletir e assimilar seus ensinamentos e exemplos, os quais tornarão a reencarnação atual altamente proveitosa para todos nós, tanto moral quanto física e espiritual. Agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração, para que todos nós consigamos continuar ampliando nossas tarefas solidárias, fraternas e caritativas em prol do próximo. Boas reflexões,
Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Estamos encerrando por aqui o programa de hoje e se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe o link com seus amigos, com seus familiares, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.